O Salão Imobiliário de Portugal, o mais importante evento do setor no país, decorreu entre os dias 9 e 14 de outubro, nas instalações da Feira Internacional de Lisboa. Esta 15ª edição foi uma organização conjunta da FIL e da AEP, levada a cabo com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, e revelou um setor imobiliário que tem unido todos os esforços para se adaptar e combater a crise pela qual está a passar, alterando os seus paradigmas de ação para a reabilitação urbana e arrendamento urbano. Como é já habitual, a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal marcou presença neste certame, uma vez mais com um stand âncora de aproximadamente 600 metros quadrados, inteiramente dedicados aos seus projetos estratégicos, desde a APMIP TV, a APMIP Solidária, a APMIP Internacional, a Academia APMIP, Gabinete de Estudos, Casa Repair e Casa IES, passando também pela presença dos parceiros que apoiam os serviços prestados por esta associação, nomeadamente o Instituto dos Registros de Notariado, a União de Créditos Imobiliários, a Seguradora Tranquilidade, a ADEN e ainda a Rede Comprar Casa. A par destes projetos, o stand da APMIP dispunha ainda de um auditório onde decorreram os habituais fóruns para os seus associados, subordinados a diversos temas, tais como a qualificação financeira, branqueamento de capitais, simplificação dos registros no imobiliário e recentes alterações emolumentares, reabilitação e arrendamento urbanos. O Salão Imobiliário de Portugal foi também palco para o Seminário Nacional da APMIP. O imobiliário português na solução da crise foi o mote para este evento que reuniu diversas entidades que aqui se juntaram para discutir e procurar respostas para a revitalização do setor. Alexandra Marques, membro da Direção Nacional da APMIP, deu início à sessão, reforçando que o objetivo seria dar um olhar realista e positivo sobre o setor imobiliário. Seguiu-se Álvaro Santos, em representação do Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, António Almeida Henriques, que destacou a importância e o papel das empresas, agente do conhecimento e setor público, na defesa do setor e do paradigma do desenvolvimento imobiliário. Em tempos de crise e dificuldade, não há que recuar ou temer, mas encontrar novas respostas e novos caminhos. As muitas dificuldades do presente não podem toldar a nossa capacidade para corrigir os erros do passado, nem a visão de antecipar soluções para o futuro. Por isso, estamos a promover o contacto com quem pode ajudar a desenhar e concretizar essas soluções: as empresas e as suas associações, os poderes públicos e os agentes do conhecimento. Álvaro Santos apontou ainda 4 medidas para a recuperação do setor, sendo elas o Programa Revitalizar, a reabilitação e o mercado de arrendamento urbano, o CREN, que coloca Portugal nos 4 países da União Europeia com mais transferências de fundos comunitários e, por último, a internacionalização para a melhoria da competitividade das empresas. Com outra visão do setor, Sidónio Pardal, professor da Universidade Técnica de Lisboa, esclareceu à audiência sobre os problemas do agravamento da fiscalidade sobre o património imobiliário. Helena Roseta, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, felicitou a APMIP pela realização deste seminário e elucidou os presentes sobre o contributo que o município de Lisboa está a ter para o setor imobiliário. Há muitos anos que nos andamos a bater para que o setor da construção, o setor imobiliário, ligado às engenharias, às arquiteturas, ao setor de projeto também, tenha em Portugal o papel que deve ter. E não tem sido fácil. Passamos de um extremo ao outro. Passamos de abusos num sentido para abusos em sentido contrário, passamos de ser um setor que, enfim, vivia com alguma facilidade para um setor que hoje em dia é quase mal visto em algumas áreas, inclusivamente em alguns discursos políticos, e eu penso que nós temos que ter aqui uma posição clara de afirmação da importância deste setor na economia nacional, do risco que ele neste momento atravessa com a perda de emprego, com a perda de oportunidades de trabalho, com as falências sucessivas, o risco potencial que isto representa para a economia portuguesa e até para a coesão social do nosso país e, portanto, uma responsabilidade acrescida que todos temos com as dificuldades do dia-a-dia para encontrar soluções, muitas vezes perante a incompreensão da legislação que vai saindo, que nós não percebemos porque é que sai desta maneira, mas, por outro lado, com aquele espírito que eu sempre via aqui no Presidente da APMIP, um espírito muito proativo e que é fundamental manter, ou seja, e desculpem-me dizer isto, uma expressão muito banal, o sistema tem muitos buracos, a gente não consegue deitar abaixo do sistema, mas nos buracos do sistema conseguimos fazer muita coisa, ou seja, há muito espaço para fazer alguma coisa, apesar das dificuldades.
Paulo Sousa marcou também presença em representação do presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Fernando Faria de Oliveira, e falou sobre a necessidade de encontrar um novo paradigma para o mercado imobiliário em resposta ao sobreendividamento das famílias e à quebra da atividade da fileira da construção e do imobiliário. Também o presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, Manuel Reis Campos, salientou a necessidade de encontrar este novo paradigma na reabilitação urbana, que, quanto a ele, deve estar no centro das políticas de recuperação económica. Durante o seminário, houve ainda espaço para a assinatura de um protocolo de cooperação que fomenta a captura de investimento por Portugal e França, através da partilha de serviços entre as imobiliárias portuguesas e francesas. Luís Lima, presidente da APMIP, e Alain Dufaux, presidente da SNPI, Associação Homóloga Francesa, firmaram oficialmente este protocolo, destacando a importância do mesmo para os dois mercados. Seguiu-se João Tiago Silveira, consultor na Sociedade de Advogados, Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, que realçou os fatores de competitividade que o nosso país apresenta e que devem ser aproveitados no atual contexto. Acredito que Portugal tem fatores de competitividade. Tem grandes fatores de competitividade por aproveitar. Somos um país com séculos de história, somos um país natural, pacífico e um país que inova muito e tem inovado muito nos últimos anos. E o setor imobiliário também tem sabido andar para a frente e muitas vezes contra adversidades. Eu recordo-me, por exemplo, que foi numa parceria entre o anterior governo e a APMIP que lançámos projetos muito inovadores, reconhecidos internacionalmente, como o Casa Pronta, que se tornou a forma normal de comprar casa, desformalizado, sem escrituras, de forma mais barata e mais simples. A empresa na hora tornou-se hoje meio normal de constituir empresas em menos de 45 minutos. Portanto, o setor imobiliário tem dinâmica, tem capacidade, é preciso aproveitá-lo. Como tantos fatores de competitividade que existem no país estão aí para ser aproveitados e que precisam de ser aproveitados. Já Pedro Megre, diretor-geral da UCI Portugal, falou sobre o presente e futuro do crédito para a habitação, numa perspectiva otimista em que a adaptação é a palavra de ordem. Nós olhamos hoje para o enquadramento macroeconómico e sabemos que temos um abrandamento económico. E, portanto, temos que nos preparar para aquilo que vem nos próximos anos, ou no próximo ano, que será 2013. E aí teremos que ir atrás, como eu disse, de clientes que tenham a capacidade para comprar, mas também a confiança, porque hoje temos uma crise económico-financeira, mas também uma crise de confiança. Ora, para ultrapassar essa crise de confiança, temos que dar ferramentas aos setores imobiliários para ultrapassar essa crise de confiança. Um deles é as instituições financeiras terem produtos que deem estabilidade de alguma forma aos clientes que têm a capacidade, mas não têm a confiança. Temos que utilizar os imóveis que a banca tem, que recuperou de crédito mal parado e que estão no mercado e que têm condições financeiras ou condições de mercado melhores e para clientes que não têm tanta capacidade, mas que têm a confiança, e depois fomentar também o arrendamento. O arrendamento será para aqueles que, ou por uma questão de confiança ou por uma questão de capacidade, não querem enverdar pela compra, nem pelo compromisso da compra, e para isso temos que garantir que a mediação tem todas essas ferramentas com eles. Por fim, o presidente da APMIP, Luís Lima, encerrou o certame, realçando a importância do imobiliário português, comparando com outros mercados europeus e fazendo até uma comparação de preços que revela a não existência de uma bolha imobiliária em Portugal, o que coloca o mercado numa posição de merecido destaque. Na despedida deste SIL 2012, ficou certo que o setor continuará a precisar de ultrapassar os desafios que se colocam ao mercado imobiliário de hoje, adaptando-se aos novos paradigmas que se apresentam. Este programa tem o apoio de Casa IS, o portal imobiliário de Portugal.